Olá, pessoal! A professora está gravando novamente a aulinha sobre a prova ângulo. Eu sei que muitos já viram, mas o vídeo acabou se perdendo, sendo excluído antes que todos os pais e alunos vissem, né? Então, a professora explicou a respeito dessas provinhas aqui, tá? Então, nós vimos que nós vamos fazer esta provinha apenas como um teste, tá? Ela não vai ter o ranking desta vez. Vocês sabem que sempre entra no ranking, né, da provinha, mas esse ano, por ser um ano atípico, estarmos em casa, né, não tem como fazer isso. Então, a prof vai pedir para que vocês façam a provinha a título de teste, para a professora saber o que vocês realmente aprenderam e o que a gente ainda precisa rever, tá? Então, eu peço para que vocês façam essa provinha, mandem para a professora semana que vem, quando vocês forem buscar as atividades e entregar as atividades desta semana, põe essa provinha junto. Procurem fazer sem consultar, tá? O material. Tentem fazer pelo conhecimento de vocês mesmos, tá bom? Que é isso que a professora quer saber, tá? A primeira provinha, a P1, é de matemática, história, geografia e inglês. Então, veja, nós temos aqui, na primeira atividade, está assim. A professora Adele formou uma roda com a turma e pediu que os alunos que fazem aniversário no primeiro semestre do ano ficassem em pé e os alunos que fazem no segundo semestre ficassem sentados. Então, aqui tem as opções, o que eles querem saber aqui, ó. Veja os meses de aniversário de 4 alunos da turma da professora. A pergunta é, quais ficaram de pé? Então, o que nós temos que saber aqui? O que é semestre? Que meses fazem parte desse semestre? Então, veja, quantos meses tem o ano? Quantos semestres ele tem? Quais são os meses que fazem parte desses semestres? Então, nós estudamos bastante, lembra? Uma das primeiras atividades do módulo 1. Bimestre, semestre, ano, né? Estudamos bastante isso. A segunda atividade é um código de barras, ó. Lembra? Estudamos também, né? Então, nós temos aqui, os alunos do quarto ano fizeram uma pesquisa para saber quantas vezes por semana seus pais e mães praticavam esportes. Então, nós temos aqui o resultado no gráfico, então que vocês vão observar direitinho, tá? A pergunta é, de acordo com esse gráfico, a opção com menos votos na pesquisa, qual foi? Então, veja bem, tá? Foi pesquisado aqui a quantidade de vezes que os pais e as mães dos alunos praticam esporte. Então, observa bem o gráfico que vocês já vão encontrar a resposta. A terceira, nós temos aqui estimativas. Lembra que a gente estava fazendo aqueles cálculos, né? O cálculo mental, fizemos bastante aí, né? Então, a Alice acumulou 314 pontos em uma promoção do supermercado de seu bairro. Ela decidiu utilizá-los para trocar por uma frigideira que vale 110 pontos. E queria saber quantos pontos sobrariam após a troca. Então, olha que ela começou o cálculo mental dela aqui, né? Olha só, ela usou esse método aqui, que é o método de Lia, se não me engano. Então, a perguntinha é, qual é a última operação mental que a Alice precisa fazer para chegar ao resultado da subtração 314 menos 110? Então, seguindo o que ela já fez aqui, ó, vocês vão encontrar qual é o último que ela deve colocar. A questão número 4 é a questão das trocas. Lembra que nós fizemos até um joguinho utilizando o material dourado? Tá? Então, é essa troca que vai ser feita aqui, olha. Nayana está terminando de realizar uma operação de adição utilizando o material dourado. Falta apenas trocar as peças para compor o resultado final, com a menor quantidade de peças. Então, como que ela vai fazer isso, né? Para ela terminar de compor o número,
o que ela tem que trocar aí? Ela precisa compor um número com a menor quantidade de peças do material dourado. Qual é a troca que ela precisa fazer para ter esse menor número aí em mãos, tá? Aqui é número 5, nós temos aqui uma curiosidade, né? Falando sobre este vulcão no Chile, tá? Vocês vão ler com atenção e vão fazer a decomposição aditiva e multiplicativa correspondente à altura do vulcão. Então, vocês vão assinalar qual é a que corresponde à altura do vulcão, tá? Ele está sendo decomposto o numeral aqui. Bem fácil também, que nós trabalhamos muitos exercícios da decomposição dos números na adição e na multiplicação, tá? Atividade número 6, Gabriel realizou uma adição por meio do algoritmo convencional em seu caderno, ou seja, ele armou a continha, né? Ele armou, colocou a continha aqui, mas tem 2 números aqui que estão borrados. Que números seriam esses para atingir esse resultado que deu na conta? Então, eu só vou marcar os números no xizinho aqui na alternativa. Número 7, um heptatlo é uma competição de atletismo composta por 7 provas que incluem diversas modalidades. Em seu primeiro dia de competição, uma atleta fez 3 provas e somou 2.608 pontos. No segundo dia, conseguiu 970 na prova da corrida, 756 no salto à distância e 509 no lançamento de dardo. Então, a pergunta é, ao final dos 2 dias, quantos pontos ela conseguiu no total? Muito simples, né, gente? 8. O resultado da subtração 400 menos 179 é um número, tem 4 alternativas aqui, é só a gente armar a conta e fazer o X na alternativa correta. Tá super fácil essa coisinha de matemática, tá bom? Muito fácil. História, tá? Aí nós temos 4 perguntinhas de história. Então, nós vimos aqui que temos um pequeno texto para vocês lerem e fala sobre a importância de um determinado povo indígena aqui que se localizavam nas terras do Acre. Então, por que esses povos, a existência dessas terras no Brasil, a importância da existência dessas terras no Brasil, qual é a importância? Tá aqui nesse textinho, é compreensão de texto. É só ler o textinho que vocês vão achar a resposta, tá? A questão 10 fala sobre o sítio arqueológico. Lembra que nós estudamos bastante sobre isso? Tem até a gravura aqui, né? A importância dos sítios arqueológicos para nós. Lembra que a gente viu sobre isso? Né? Eles têm um grande valor histórico. Por que esses sítios arqueológicos são importantes? Porque são valiosos para a história, né? Temos 4 alternativas bem claras também, a resposta está fácil. A outra questão da número 10 é a linha do tempo. Então, nós temos aqui a linha do tempo do nosso território, né? Que hoje chamamos de Brasil. Então, a linha do tempo que se segue aqui, ó, tá? Então, a perguntinha é: a linha do tempo nos informa que o território que hoje chamamos Brasil, então tem 4 alternativas. Então, a gente vai seguindo, ele começa com 14.000 anos AP. Vocês lembram o que significa AP? Antes do presente, né? Então, são os tempos remotos, passados, até aqui 4.000 AP. Então, seguindo essa linha do tempo, que nós vamos ver aqui no desenho, né? A linha do tempo nos informa que o território que hoje chamamos de Brasil tem as alternativas, vocês vão escolher a correta. A 12, a partir de 4.000 anos AP, ou seja, antes do presente, que aqui termina aqui a linha do tempo, o território que hoje chamamos de Brasil passou a abrigar povos agricultores.
Sobre esses povos, vocês vão assinalar a alternativa correta. O que eram os povos agricultores? Lembra que nós estudamos os nômades, os seminômades, os agricultores, né? Então, sobre eles, né? Tá falando aqui sobre os povos agricultores. Qual é a opção correta das 4 alternativas que estão aqui? Geografia, simples também, logo do início que nós começamos a estudar a zona rural e a zona urbana do município, né? Perguntinha nós temos aqui 2 imagens, imagem 1 e imagem 2. Sobre essas imagens, é correto afirmar que... Então, o que mostra aqui na primeira e na segunda? Vocês vão ler as 4 alternativas e escolher a correta. Prestem atenção em todos os detalhes na leitura, viu? Presta atenção no que está dizendo em cada alternativa para escolher aquela que é a correta, que tem sempre aquelas que são bem parecidas, tá? 14. Relembre um trecho da canção Pelas Capitais. Essa canção está na apostilinha de vocês, nós lemos toda ela, tá? E fizemos várias atividades a respeito. A pergunta é: assinale a resposta correta em relação aos estados das capitais citadas na canção. Então, nós temos aqui, né, pelas capitais, algumas capitais. Então, vocês vão anotar aqui quais são os estados referentes a essas capitais que apareceram nessa canção, nesse pedacinho aí da canção, tá? Que ela não está toda aí, tá só um fragmento. 15. Observe o mapa político do Brasil e leia o texto. Então, nós temos aqui o mapa político do Brasil, tá? E abaixo um pequeno textinho sobre ele, tá? Então, lendo o texto, qual a rota mostra o caminho percorrido por Amanda e sua família? Então, Amanda é o personagem desse textinho e a família dela. Então, vocês vão anotar qual foi a rota, tá? Seguida por ela e sua família. É só acompanhar a leitura que você vai identificar, tá? Tá fácil também. E a última perguntinha é: a capital federal do Brasil é Brasília. Sobre ela, o que podemos afirmar? Então, o que a gente pode falar de Brasília aqui? 4 alternativas. Brasília é a capital também do Distrito Federal. Brasília é a capital do Brasil e localiza-se no Distrito Federal. Brasília nasceu espontaneamente com o ciclo do ouro. Brasília foi a única capital que o Brasil já teve. Então, das 4 alternativas, podemos dizer que somente a 1 é correta, somente a 2 é correta, somente a 3 é correta, somente a 4 é correta. É só assinalar aquela que está correta. Lembre-se que estudamos bem sobre Brasília. Bem, aqui nós temos agora a P2. A P2 envolve português, ciências e produção de texto. Tá? Então, não está difícil também. A questão 1 é um texto, nós temos aqui um textinho e 2 perguntas de interpretação, tá? É só ler o texto que vocês vão encontrar a resposta das perguntinhas que estão sendo feitas aí. É interpretação. É só ler com atenção, viu, gente? Não leiam com pressa, leiam prestando atenção nos detalhes. Depois nós temos um poema, o poema Figurinha, tá? Um poeminha curto também, olha só, bem curtinho. E a perguntinha 4. De acordo com o poema, o mais legal da brincadeira de figurinhas é a figura repetida. Por quê? A resposta está dentro do poema. Só ler com atenção. A número 5 vai tratar sobre as sílabas tônicas. Vocês lembram qual que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavrinha. Ela pode ser acentuada ou não. É aquela que a gente pronuncia com maior força, tá? Então, nós temos aqui: assinale a alternativa em que as sílabas tônicas das palavras futebol, animado, figurinha
e correndo estão em destaque. Então, vocês vão assinalar aquela onde está marcado corretamente a sílaba tônica de cada uma dessas palavras, tá? A número 6, releia os versos. A gente preenche o álbum, pega o resto, faz um maço. Temos aqui 2 versinhos do poema Figurinhas. A pergunta é: a forma correta de reescrever esses versos no passado? Aí tem as 4 alternativas. Então, vocês vão prestar atenção que aqui os verbos estão no presente. Se a gente fosse escrever esses versinhos no passado, qual seria a alternativa correta aqui? Leia o poema e responda a questões 7 e 8. Ó, elefante no nariz. Tem um poema bem curtinho aqui. Elefante no nariz. A questão 7 e 8 é desse poeminha. A número 7. No poema, o verbo no modo imperativo é... Então, lembre-se, verbo no modo imperativo. Aquele que dá uma ordem, faz um pedido, dá um conselho, né? Ensina a fazer alguma coisa. Então, qual é a forma verbal no imperativo que apareceu nesse poeminha? 8. Qual outro par de palavras segue a mesma regra do par perigo, perigoso? Então, observa a terminação aí, tá? E outro parzinho que termina igual. Ciências. Então, nós temos aqui a primeira questão de ciências, fala sobre a alimentação, tá? Que é recomendada por médico e nutricionista para prevenir a obesidade infantil. Então, qual é, né? Qual é a alimentação correta? Qual das alternativas nos mostra a alimentação correta para evitar a obesidade? 10. Para nos mantermos saudáveis, é fundamental fazermos boas escolhas na hora de nos alimentarmos. Por isso, é muito importante saber quais nutrientes cada alimento fornece. Então, aqui nós temos os alimentos construtores, reguladores, energéticos, que nós estudamos bastante, vocês fizeram cartazes sobre ele, né? Então, a perguntinha é: a respeito dos grupos alimentares, é correto afirmar que... Então, dos 3 grupos aqui colocados, o que é correto a gente afirmar sobre eles? Apenas uma alternativa é a correta, leiam com atenção. Número 11. Você conhece a quinoa? Então, aqui fala sobre a quinoa, o que ela é, tá? Um pequeno textinho. E aqui nós temos a tabela das informações nutricionais desse alimento, né? Da quinoa. A pergunta é: observando esse rótulo da embalagem de grãos de quinoa, assinale a alternativa que apresenta as informações corretas sobre esse alimento. Então, é só ler com atenção o rótulo aí que você já vai saber. A última questão, nós temos aqui: os alimentos estragam devido à ação de fungos e bactérias. Vimos isso recentemente. Por isso, para evitar a proliferação desses micro-organismos, o que é necessário a gente saber? Né? Tem 4 alternativas aí também. Vai escolher a certa, tá? Fácil, fácil, né, gente? Aposto que vocês vão tirar 10. Brincadeira, a professora só quer saber o que vocês estão sabendo. É puramente um teste, viu, gente? E para finalizar, tem a proposta de produção de texto. Nós temos aqui 4 imagens de figuras mitológicas. Vocês vão ler as 4, tá? Aí vocês vão escolher uma delas e criar um texto, uma narrativa de ficção em que essa personagem está envolvida. Então, no primeiro parágrafo, vocês vão apresentar e descrever o poder que tem essa personagem, tá? Quais são as características físicas dela, como ela é. No segundo, vocês vão contar as características psicológicas dessa personagem. O que sente, o que ela pensa, o que ela gosta, o que a faz feliz ou faz triste. No parágrafo 3 e 4, vocês vão criar uma situação em que essa personagem esteja envolvida e narrar onde aconteceu essa ação
e quem mais estava envolvido na história. Então é uma trama, né? O que aconteceu com essa personagem? E o quinto parágrafo, conte o final da história, ou seja, como tudo terminou, tá? Então vocês vão criar uma narrativa de ficção. Vão escolher uma dessas 4 personagens e vão criar uma história para ela vivenciar, tá? Então era isso. Então é uma provinha teste, só para a prof saber o que vocês conseguiram aprender do que foi ensinado, o que a gente deve ainda insistir e bater mais nessa tecla para a gente realmente aprender, tá? Façam com carinho e dedicação. Um beijo e até mais!